Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, trazendo para vocês um resumo do que aconteceu até aqui nesse ano de 2022 com as principais notícias do nosso mercado financeiro. Nesse ano de 2022, a Bolsa Brasileira vem se descolando das bolsas internacionais, mas dessa vez no campo positivo. Ao contrário do que vem acontecendo principalmente nos Estados Unidos e na Europa, o nosso Ibovespa vem performando bem esse ano. E três fatores vêm contribuindo para isso. O primeiro deles é que o Brasil vai dar início ao seu processo de entrada na OCDE, que é o grupo dos países mais ricos das Nações Unidas. Isso traz um certo selo de qualidade para o Brasil e acaba atraindo o investidor estrangeiro, que aliás veio com força nesse início de ano para a Bolsa Brasileira, principalmente por causa das pechinchas. A Bolsa Brasileira estava muito barata, sofreu demais ano passado e isso atraiu o investidor estrangeiro que investiu mais de 30 bilhões nesse início de ano. Outra coisa também que vem contribuindo para o melhor desempenho do nosso Ibovespa é o bom desempenho das commodities. O minério de ferro está com a tonelada cotada a 135 dólares e 50 centavos, um aumento de quase 30% só esse ano. Já em relação ao petróleo, o barril Brent, que é referência para a Petrobras, está cotado na casa dos 89 dólares e 80 centavos, uma alta de mais de 13% só esse ano. Lembrando que ao longo dessa semana ele já chegou a tocar a marca de mais de 90 dólares e teve uma pequena queda. Isso acontece porque a demanda mundial está voltando a crescer, devido à menor preocupação com a variante do coronavírus, a Omicron. Se por um lado a alta das commodities beneficia a nossa bolsa de valores, por outro lado isso traz pressões inflacionárias. Nos Estados Unidos a inflação do ano passado está fechando na casa dos 7%, a maior inflação dos últimos 40 anos. Já na Europa, a energia continua pesando na inflação, principalmente pela tensão instalada entre Rússia e Ucrânia, em algo que está envolvendo aí também os Estados Unidos e que fez com que o preço do gás natural disparasse nesse início de ano. A Rússia é a principal fornecedora de gás natural para a Europa e a Europa depende do gás natural tanto para geração de energia elétrica quanto para geração de calor. A gente ainda está no inverno lá na Europa e eles dependem muito dos aquecedores a gás natural. E isso vem trazendo forte pressão inflacionária para a Europa. E o preço do barril de petróleo mais caro no mercado internacional pode trazer alta dos combustíveis. Lembrando que aqui no Brasil, o preço do combustível ele é determinado pela cotação do barril de petróleo e pela valorização do dólar. O dólar que caiu bastante nesse início de ano. Ele começou o ano cotado a R$ 5,57 e agora já está a R$ 5,37, o que representa uma queda de 5,87%. Falando agora do nosso Ibovespa, essa semana ele teve uma alta de 2,73% e no ano já acumula uma alta na casa dos 7,7%. Já lá fora, essa semana as bolsas também apresentaram um melhor desempenho. O S&P 500 subiu 1,76%, a Nasdaq subiu 2,14% e o Dow Jones subiu 1,93%. Porém, esse ano só o S&P 500 já acumula uma queda de 7,3%. Falando agora um pouco da renda fixa, essa pressão inflacionária ela faz com que a tendência de aumento de juros persista. Então, os juros futuros, o DI para janeiro de 23, ele já segue cotado a 12,25%. Enquanto isso, na carteira de títulos públicos, os títulos pré-fixados apresentam uma queda de 0,2%. Enquanto isso, a carteira geral, o IMA geral, apresenta uma leve alta de 0,12% nesse início de ano. A curva mais curta dos títulos públicos, ela vem performando positivo, o IRFM1 e também o IMAB5. Mas enquanto isso, a curva mais longa, o IMAB5+, o IRFM1+, eles vêm performando negativo, principalmente nessa expectativa de aumento da taxa Selic, o que vai fazer com que o DI se torne mais atrativo, se torne um investimento mais seguro ao longo desse ano. Enquanto isso, os títulos públicos vão oscilar bastante enquanto a gente estiver ainda nessa tendência de alta da taxa Selic.
Esse ano a gente deve ter uma alta no início do ano da taxa Selic, ela deve permanecer em um patamar bem alto ao longo de quase todo o ano e deve cair só lá para o final do ano, depois da eleição. Lá nos Estados Unidos, assustou um pouco a mudança de tom do presidente do Fed, Jerome Powell, que agora passou a adotar um tom mais duro contra a inflação, o que vai fazer com que as bolsas lá sofram um pouco mais, mas o que pode ser um pouco melhor para os emergentes. Mas assim que os Estados Unidos começarem a subir juros, a tendência é que o capital estrangeiro saia daqui e vá para lá, porque é uma economia mais estável. E essa tendência de subida de juros também deve chegar na Europa. A pressão inflacionária lá está muito forte. Apesar do discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, de que essa inflação é transitória, eu acredito que ela deva mudar esse discurso agora a partir desse início de ano, principalmente com essa pressão em cima do preço do gás natural, que é muito importante na Europa. Já para a semana que vem, nós temos a divulgação de importantes indicadores ao redor do mundo, mas o principal deles é o payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano dos Estados Unidos. É o principal indicador olhado pelo Fed para manutenção ou aumento da sua taxa de juros. Já aqui no Brasil, nós temos a reunião do Copom, que vai decidir a nossa nova taxa de juros, com provável aumento de 1,5 ponto percentual, elevando aí a nossa Selic para o patamar de 10,75% ao ano. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.